E aí, gente, beleza? Então, nessa segunda aula nossa aqui de princípio fundamental da contagem, né, de análise combinatória, eu vou passar 3 dicas para vocês de utilização do princípio que facilita em muitos casos e também faz com que você evite de errar muitas vezes. Beleza? Vamos lá, então? Beleza. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é quando você tem um problema que tem alguma etapa dele, né? Lembra que em análise combinatória são problemas que têm um acontecimento com várias etapas. Se uma dessas etapas tiver uma restrição um pouquinho maior do que outras etapas, comece a tomar sua decisão por ela, né? Você tem várias decisões para tomar, várias etapas, comece escolhendo ela primeiro. Isso vai fazer com que você acerte os problemas de primeira, normalmente. Isso vai ajudar muito. Às vezes só isso não é suficiente, mas isso já ajuda. Ó, um exemplo onde isso é útil. Quantos números pares de 3 algarismos distintos podem ser formados com os dígitos do conjunto de 1 a 9? É parecido com aqueles últimos problemas que a gente fez da aula anterior. Agora a única coisa é que tem que ser número par. Ainda com 3 algarismos e distintos. Então, para resolver esse problema, basta a gente pensar inicialmente que, por ser 3 algarismos, eu teria 3 etapas, 3 decisões para tomar. Se eu fosse fazer sem usar essa dica aqui, sem usar essa dica 1 que eu coloquei para vocês, eu começaria da esquerda para a direita, como eu fiz nas outras. Então vamos escolher o primeiro dígito. Bom, o primeiro algarismo aqui teria que ser qualquer coisa de 1 a 9, então teriam 9 opções. Beleza. O segundo algarismo deveria ser distinto. Então aqui tinha 9 opções, aqui são 9 menos uma opção. Então 8 opções. Beleza. E agora? O último algarismo, reparem só, ele tem que ser par. Para o meu número de 3 algarismos ser par, basta que o último algarismo seja par. Só que ele, além de ser par, ele também tem que ser diferente dos 2 anteriores que a gente já escolheu. Quantas opções eu teria ali? Concorda que não dá para saber? Depende do que tivesse escolhido antes. Se eu tivesse escolhido o 2 aqui e o 4 aqui, por exemplo, aqui só poderia ser o 6 ou o 8. Teriam só 2 opções. Agora, se eu tivesse só usado o número ímpar no começo, por exemplo, o 1 e o 5, aqui eu poderia usar 4 opções, o 2, o 4, o 6 ou o 8. Então, a quantidade de opções que eu teria para essa última etapa não é definida fazendo por esse modo, certo? Então, por esse jeito, não ficaria legal. Mas posso pensar do mesmo jeito, só que eu vou pensar agora de trás para frente. Eu tenho uma etapa aqui que é mais restritiva que as outras. O último algarismo. Porque ele, além de ter que ser diferente dos outros algarismos, como todos têm, ele também tem que ser par. Então, vamos começar a listagem por ele, a escolha por ele. Então, vamos escolher primeiro o último algarismo. Eu vou ter que escolher o 2, o 4, o 6 ou o 8. Eu tenho 4 opções ali, certo? Uma vez escolhido o último algarismo, eu já garanti que o meu número é par. Já garanti. Agora, os outros 2 algarismos só tem que ser diferente desse. É a única restrição que eles têm. Então, o do meio, por exemplo, tem que ser diferente do último. São 9 números de 1 a 9, né? Repare que aqui eu não estou podendo usar o 0. Então, são 9 números de 1 a 9, menos a opção escolhida aqui. 8 opções. E o primeiro algarismo? É qualquer um desses 9 menos os 2 utilizados no terceiro e no segundo algarismo. 7 opções. Certo? Fazendo essa multiplicação, a gente chega em 224 números, né? 7 vezes 8, 56. E 56 vezes 4, 224. Certinho? Então seriam 224 números pares com 3 algarismos distintos, usando os números de 1 a 9. Essa é a primeira dica que eu passo para vocês. Então, se tem uma etapa com maior restrição, comece a listagem, comece a contagem por ela. Beleza? Isso vai te evitar problemas futuros. A segunda dica que eu vou dar para vocês é de quando aparecem etapas dependentes. Às vezes, mesmo você começando com a etapa mais restritiva, seguindo a dica 1, ainda assim vai chegar numa etapa que você vai responder assim: quantas opções eu tenho aqui?
Depende do que eu escolhi antes. Se acontecer isso, o que você tem que fazer é dividir um problema em casos em que não haja essa dependência. E aí depois soma os resultados, certo? Então, olha o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. É muito parecido com o anterior, quase idêntico. A única coisa é que eu acrescentei o zero como uma opção de escolha. Então, ó, quantos números pares de 3 logaritmos distintos podem ser formados com os dígitos do conjunto de 0 a 9? Igualzinho, só acrescentei o zero. Só que olha só como é que já vai fazer diferença. Ó. Bom, vamos pensar. Números com 3 logaritmos são 3 decisões para serem tomadas. Beleza. Aí você fala, já vou usar a dica 1 que você me deu. A etapa mais restritiva é a última etapa, é o terceiro algarismo, é o algarismo das unidades, porque ele tem que ser par. Aí você fala, beleza, tem que ser par, então ou é o 0, ou o 2, o 4, o 6 ou o 8. Agora pode ser o 0, né? 5 opções. Aí você vai, bom, qual que é agora, depois dessa etapa, qual que é a mais restritiva? No anterior, as outras duas não tinham quase restrição, tinham o mesmo tipo de restrição, que era ser distinto, no exercício 1, no exemplo 1. Agora, o primeiro algarismo ele tem um pouquinho mais de restrição, porque ele, além de ter que ser diferente, ele não pode ser 0 também. O do meio pode ser 0. Então, me responda. O primeiro algarismo, quantas possibilidades de escolha eu tenho para ele? Lembrando que ele tem que ser diferente do último e também não pode ser 0. Pensa aí quantas. Concorda que depende? Depende do que você escolheu lá no final? Porque ó, de 0 a 9 eu tenho 10 números, tenho 10 dígitos. O primeiro ele não pode ser igual ao último e também não pode ser o 0. Se eu tivesse escolhido exatamente o 0 aqui no final, significa que ele poderia ser qualquer coisa de 1 até 9. Teria 9 opções. Mas se eu tivesse escolhido o 2, o 4, o 6 ou o 8, vamos supor que eu tivesse escolhido o 4. O primeiro não poderia ser nem o 4 nem o 0, ele teria 8 opções. Então pode ser 9 ou pode ser 8, dependendo da escolha inicial. Então, e também, mesmo que eu tivesse começado pelo primeiro algarismo, na hora que eu fosse chegar lá no último também ia ter uma dependência. Quando acontece isso, a gente divide o problema em 2 casos. Por aqui não sai direto. Então vamos tentar resolver. Ó. Primeiro caso, qual que foi a nossa dependência? Dependia se o 0 tinha sido usado no final ou não. Certo? Então, eu vou colocar um caso quando eu uso 0 no final, né, no algarismo das unidades, ou quando eu uso os outros, o 2, o 4, o 6 ou o 8. Então, vamos primeiro com o primeiro caso ali, ó, 0 no final. Quantos números zeros eu tenho de 0 a 9? Um só, né? Então, uma opção para as unidades. Agora eu vou lá para o início, que é a etapa depois dessa última, que é a mais restritiva. A primeira, né, o primeiro algarismo, acaba sendo mais restritivo porque não pode ser o 0. Então, ele não pode ser o 0 e tem que ser diferente do último. Mas o último já é o 0, então só dele ser diferente do último algarismo, das unidades, ele já garante que não é 0 também, certo? Ele poderia ser qualquer coisa de 1 a 9, então ele teria 9 opções. E o algarismo do meio só tem que ser diferente dos dois extremos, né, dos dois vizinhos dele. Então são os 10, de 0 a 9, menos 2 opções, 8. Fazendo essa multiplicação, 72 possibilidades, com o 0 no final. São números pares de 3 algarismos distintos e que tem o 0 no final. Agora, o segundo caso são os pares de 3 algarismos distintos que não tem o 0 no final. Ou é o 2, ou o 4, o 6 ou o 8. Certo? Nesse caso, eu teria 4 opções para o fim. Vamos lá para a primeira etapa. Ela tem que ser diferente do último e não pode ser o 0. Então, se tivesse usado o 2, por exemplo, lá no fim, aqui não pode ser nem o 2 e nem o 0. Ou seja, 2 opções a menos que o total de 10. 8 opções. E o do meio? Bom, o do meio pode ser o 0, não tem problema. Ele só tem que ser diferente dos dois vizinhos. Então são 8 opções do mesmo jeito. Igual no caso 1 ali. Multiplicando isso aí dá 256. Certo? E a nossa resposta, quando a gente divide em casos, é só somar. Porque você vai fazer uma coisa ou a outra. Esse ou é um indício de que você tem que somar os resultados. Certo? 72 mais 256, 328 números, que são pares com 3 algarismos distintos. Tudo bem, gente? E a terceira dica, que também a gente tem que usar bastante, é um pouco diferente dessas iniciais, é quando você tem probleminha com o termo pelo menos. De quantas maneiras eu posso fazer tal coisa
de modo que pelo menos isso aconteça. Muitas vezes pode ser muito mais fácil você resolver esses problemas, que tem esse termo pelo menos, contando o total de casos e subtraindo aquilo que você não quer que aconteça. Não sei se ficou claro. Você conta o total de possibilidades com ou sem aquela restrição que ele falou. Ah, pelo menos isso. Esquece esse pelo menos por enquanto. Conta o total. Depois você vai contar quantas opções você tem sem essa restrição. E aí você subtrai. Aí você vai conseguir o total com a restrição aí. Vamos fazer um exemplo, para ficar mais claro. Eu acho que com o exemplo fica muito mais óbvio assim, de pensar. Certo? Então, olha só. Também é com números. Com os dígitos de 1 a 9, então o 0 não está entrando aqui. Quantos números de 4 algarismos existem em que pelo menos 2 são iguais? Pelo menos 2. Bom, estou usando pelo menos aqui. Se eu quero pelo menos 2 iguais, significa que a única coisa que eu não quero são todos diferentes. Certo? Uma das maneiras de resolver o problema, sem usar essa dica que eu dei, é você contar caso a caso. Né? Você conta quantos tem exatamente 2 iguais, quantos tem 3 iguais, quantos tem 4 iguais, são vários casos, e soma esses casos. Só que vai ser um pouco mais complicado. Né? 2 iguais, quais 2? O primeiro e o segundo, o primeiro e o terceiro, o primeiro e o quarto. Então vão ter várias possibilidades aí. Seria complicadinho de resolver esse problema assim. Dá para resolver, mas seria mais complicado. O mais simples mesmo de ser feito é você primeiro pensar no total de números com 4 algarismos. Pensa no total com 4. Esquece que tem que ser pelo menos 2 iguais. Depois, conta quantos números você não quer que faça parte da sua contagem. Você não quer que sejam todos diferentes. Né? 2 iguais ou mais significa que a única coisa que você não quer são todos diferentes. E aí subtrai eles. Então, olha só. Total sem restrição. Então, sem restrição nenhuma. Ou seja, números com 4 algarismos. Simplesmente. Seriam 4 etapas, né, para eu decidir. O primeiro dígito, 9 opções. Lembra que agora eu não estou usando 0, né? Só de 1 a 9. Para simplificar até o problema. O segundo, qualquer coisa de 1 a 9. Terceiro, de 1 a 9. Quarto, de 1 a 9. Totalizando 6.561 números. Agora, desses 6.561 números, tem alguns que têm 2 algarismos iguais, tem uns que têm 3, tem uns que têm os 4 iguais, e tem uns que têm todos diferentes. Esses são os que eu não quero. Vamos contar quantos são os que estão todos diferentes. Bom, o primeiro dígito, aqui não tem nenhuma etapa que é tão mais restritiva que a outra, então eu estou tranquilo, posso começar pelo primeiro mesmo. Primeiro, qualquer dígito, 9 possibilidades. O segundo tem que ser diferente do anterior. Afinal de contas, eu estou contando os que têm algarismos distintos agora. Esquece o problema um pouquinho. Vamos contar separadamente isso aqui. Dígitos distintos. Então, são 9 menos o primeiro que foi usado, 8. O terceiro dígito seriam as 9 opções, né, de 1 a 9, menos os 2 que foram usados. 9 menos 2, 7. E o último algarismo, né, o das unidades, qualquer um menos os 3 utilizados. 9 menos 3, 6. Multiplicando isso aí, 3.024. Ou seja, os que são com pelo menos 2 iguais é a subtração de 6.561, que é o total, menos aqueles que eu não quero considerar. Não quero que entre na minha contagem, os 3.024. Dando então 3.537 números com essa característica. Beleza, gente? Essas são as 3 dicas, são 3 dicas muito valiosas para resolver problemas de combinatória. Ainda mais porque a maioria, grande parte dos problemas de combinatória, você resolve só com o princípio fundamental da contagem e essas dicas aqui. Tá? Espero ter ajudado, gente. Até mais. Tchau.